Irmãos, antes de você abrir a Bíblia Sagrada, eu quero que você ponha a mão sobre ela e diga: Senhor, fala o meu coração, me ensina, Senhor, a achar o caminho, a verdade e a vida. Que o Senhor Deus me ensine a servir o Senhor. Por isso, Deus, hoje, o Senhor fala ao meu coração, através do Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, que o Senhor fale ao meu familiar que está aqui, que o Senhor fale ao visitante que veio hoje, ao pecador, que somos todos nós, e acima de tudo, que nos convença do nosso pecado, do Teu juízo e da Tua justiça. Em nome de Jesus. Diga amém, amém e amém. Abra, por favor, Apocalipse 3:7. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: isto diz o Senhor, o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha. Diga: abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Quem crê? Escreva do lado: Jesus. Que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Eis que farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não o são, mas mentem. Eis que farei que venham e adorem prostrados aos teus pés, e saibam que eu te amo, porquanto guardastes a palavra da minha perseverança. Também, grife isso, eu te guardarei na hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Coloque aí, tribulação. Venho sem demora. Como é que ele vem? Venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao que vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus. Escreva aí, grife, coluna no templo do meu Deus. Irmãos, coluna é alguém que apoia. Amém ou não amém? Coluna é alguém que sustenta. E a Bíblia diz que só os que vencem é que se tornam colunas no templo de Deus. Donde jamais sairá, quem crê? E escreverei sobre ele o meu nome, o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu da parte do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Põe a mão sobre a Bíblia e fala: Pai, assim seja, em nome de Jesus. Pode sentar. Irmãos, ele escreve ao anjo da igreja em Filadélfia. Ele fala de uma igreja cujas obras, elas são visíveis, são notórias. Uma igreja que está alicerçada na palavra. Ele diz: quem diz é o santo,
o verdadeiro, o que tem a chave de Davi. E quando ele fala a chave de Davi, ele está falando da misericórdia, irmão. O que abre e ninguém fecha, e o que fecha e ninguém abre. Quem fala é Deus. E ele diz: eu conheço as tuas obras. Diz para o seu irmão: Deus conhece as tuas obras. Deus conhece a tua vida. Deus conhece o teu pensamento. Deus conhece a tua realidade. A mais profunda realidade que talvez você mesmo desconheça ou tenha medo de enfrentá-la. A mais profunda realidade que talvez você, por muitas vezes, tenha medo de encará-la, Deus conhece. E ele diz: conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Jesus uma vez falou: eu sou a porta, amém? Então essa porta aberta é Cristo, e Ele colocou essa porta para que uma igreja, uma determinada igreja, um determinado povo, guardasse essa promessa. Nem todos guardam essa promessa, mas Ele diz que conheço a tua obra, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que farei da sinagoga de Satanás aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que farei que venham e adorem prostrados aos teus pés e saibam que eu te amo. Porquanto guardaste o que, pessoal? A palavra da minha perseverança. Também eu te guardarei na hora da provação. A única igreja das 7 igrejas do Apocalipse, cuja promessa de ser guardado da tribulação é a igreja em Filadélfia. E a característica dessa igreja é que ela guardou a palavra da perseverança. Ou seja, ela perseverou na palavra, ela perseverou na doutrina, ela perseverou na fé. Ela não abriu mão de nada daquilo que Deus lhe havia trazido através da pessoa do Senhor Jesus na terra. Ela não abriu mão dos conceitos, dos valores de Deus por nada. Ela não deixou que ninguém a corrompesse. Ela não deixou que nenhum tipo de comportamento de fora entrasse para dentro dela. Ela não entra na visão de Jezabel. Ela não permite que a visão nicolaíta entre. Ela não é dominada porque não é leiga. Ela é dominada porque tem o Espírito de Deus, o Espírito do conhecimento. Ela não é dominada pela falta do conhecimento, como os nicolaítas. Ela é dominada por ter conhecimento e dizer: a tua graça me basta. Essa igreja, ela se caracteriza e vai se caracterizando por ser guardada na hora da provação. E a Bíblia diz que há de vir sobre todo o mundo. E ele diz: eu venho sem demora. Essa igreja que guarda a palavra da perseverança, ela também tem essa visão. Ela entende que ele vem a qualquer momento. E ele diz: guarda o que tu tens. Uma outra característica dessa igreja em Filadélfia é que ela é capaz de não deixar que ninguém roube dela aquilo que ela recebeu. Diga para o seu irmão: eu recebi palavra, eu recebi o Espírito, eu recebi a fé, eu recebi a koinonia, que quer dizer comunhão, eu recebi a santidade, eu recebi coisas que são profundas, a riqueza de Deus, e eu não deixei que ninguém me roubasse. Amém? Ele diz: guarda para que ninguém tome a tua coroa. Que coroa é essa? A coroa da vida eterna, a coroa da salvação. Ele diz: ao que vencer, a quem vencer. Se você abrir aí na primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 4, a Bíblia diz que nós vencemos o mundo através da nossa fé. A vitória que vence o mundo é a nossa fé. Quando João escreve sobre isso,
João, um discípulo amado, ele fala sobre esse espírito de perseverança, uma fé que faz perseverar ao longo dos tempos, ao longo dos acontecimentos, ao longo das circunstâncias da vida. Essa visão perseverante faz com que ele enfrente, encare e vença todas as coisas, e ele é capaz de declarar: tudo é possível ao que crer. Ele é capaz de declarar: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele é capaz de declarar: em Cristo sou mais que vencedor, porque ele tem esse espírito de perseverança. Ele tem esse espírito de Filadélfia. Ele tem o entendimento de que nada nem ninguém vai salvar-se se não vencer o mundo. E é interessante que a Filadélfia ele escreve: ao que vencer, eu o farei se tornar coluna no templo do meu Deus. É difícil, irmão, você sustentar uma estrutura. Eu não sei se você já passou por essa, mas eu acho que já. Quem já deu prego no carro aí? Levanta a mão. Alguém veio te ajudar? Talvez 3, 4, 5, 6. Mas você já notou que tinha alguém que fazia só que empurrava? Quem já sentiu essa situação? Tinha alguém que lá se escorou e fazia que estava empurrando. Eu já percebi muitas vezes isso. Alguém que vai lá e se escora e faz que empurra, mas na verdade quem está fazendo força, dos 6, 7 que tem lá é 2. Tem 2 fazendo força e tem 4 fazendo o que está fazendo. E você fica pensando consigo mesmo: mas que carro pesado, rapaz. 7 homens não empurram esse carro? Não dá velocidade para ele? Mas na verdade, irmão, são 2. Tem 5 descansando e 2 empurrando. Tem 3 empurrando e 4 descansando. Sempre tem aqueles que estão lá apenas fazendo o que estão fazendo, sem fazer coisa nenhuma. E ele olha para a igreja de Filadélfia e diz: olha, eu não vou te fazer outro tipo de cristão, mas o cristão que eu vou fazer de ti é uma coluna, porque tu venceu o mundo, tu venceu toda e qualquer tipo de pensamento do mundo, tu entrou com fé na igreja, tu entrou com fé no reino, tu entrou com fé na graça de Deus, então eu vou te fazer coluna. Coluna é sustentáculo. Coluna é aquele crente, aquele cristão que não precisa que ninguém fique segurando ele para ele não ir para o mundo. Coluna é aquele cristão que está firmado. Eu queria que essa irmã tentasse empurrar essa coluna que está atrás dela. Não vai sair nunca. Porque coluna, ela fica no lugar e ela tem o viés de estar sustentando a estrutura. Sem ela cai tudo. Foi assim que Sansão matou os filisteus, derrubando colunas. É assim que o diabo destrói muitas igrejas, derrubando colunas. Quando você vence e você se torna uma coluna na casa de Deus, vem Satanás tentar derrubar quem está sustentando. Ah, pastor, olha, eu não era não, mas agora eu me tornei coluna na obra, me tornei dizimista, me tornei um ofertante, me tornei um obede. Aí vem um filho do cão e começa a falar no teu ouvido contra tudo isso, para que você não se torne coluna. A irmã Rio, acho que alguém já falou com ela. Para que alguém não se torne sustentáculo da obra. Interessante, irmãos, que quem vai subir, quem vai ser livre da tribulação, são aqueles que são colunas. Amém? Olha para o seu irmão e pergunta: você entendeu que você tem que ser uma coluna na obra de Deus? Um sustentáculo? Mas para isso, o que é que eu tenho que fazer? Diga: número 1, devemos deixar o caminho velho. Número 2, claro que se eu deixei o caminho velho, eu tenho que entrar no caminho novo. Número 3, devo confessar os meus pecados. Devo confessar os pecados do velho caminho. Número 4, devemos ajudar os irmãos a andarem junto conosco no novo e vivo caminho. Número 5, devemos amar esses irmãos, são nossos companheiros no novo caminho. E é claro que se eu tenho um novo caminho,
e tenho irmãos que são companheiros no novo caminho, eu não tenho mais ninguém do velho caminho, eu não tenho mais companheiros da velha estrutura. Eu deixei as velhas amizades, os velhos companheiros, os companheiros de bar, os companheiros de prostituição, de festa, porque agora eu ando e persevero em um novo caminho. Devemos ter ansiedade por esse caminho. Diga ansiedade. Eu tenho que estar seguro de mim mesmo, para que eu tenha comunhão com Deus. Eu tenho que ter alegria em lugar de tristeza. Eu tenho que ter louvor no coração, mesmo diante de perseguições. Eu tenho que ter força no meio da fraqueza. Eu tenho que ter bênção, mesmo no meio das maldições. Eu tenho que ter a graça para suportar tribulações. E eu não posso deixar de viver a vitória, ainda que hajam derrotas. Quando ele fala em porta aberta, eu me lembrei lá em Atos. Por favor, abre em Atos. Paulo e Silas estavam presos, açoitados, aprisionados. E a Bíblia diz, veja por favor, Atos, capítulo de número 16. No versículo de número 19 diz: vendo os seus senhores que se lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades. E levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber, nem práticas, porque somos romanos. Quem já passou por um católico e foi falar isso para ele, e ele disse: eu sou católico apostólico romano. E ele bate no peito e diz: eu sou romano. E a hora que você tem que dizer, se você é católico apostólico romano, você devia deixar Roma de lado. Porque Jesus estava lá em Roma quando disse: o meu reino não é desse mundo. Jesus estava lá em Roma quando disse: se o meu Pai não tivesse me entregado a vocês, vocês não teriam domínio sobre mim. Foram os romanos que mataram o nosso Senhor. Foram os romanos que humilharam o nosso Senhor. Foram os romanos que o pregaram na cruz, que o açoitaram. Foram os romanos. Eu não sei como é que alguém abre a boca e diz: eu sou romano. Nós somos católicos, apostólicos, cristãos, porque somos de Cristo. Não somos de Roma. Roma não é o nosso país é a Nova Jerusalém de Deus, é a cidade santa. O nosso reino é celestial. O nosso rei não está sentado num trono, não é um papa, não é um bispo, não é um pastor, não é um apóstolo da terra. O nosso rei é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. E a Bíblia diz, a Bíblia diz que os pretores, eles levaram aos pretores e disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade. Sabe o que eles estavam fazendo? Pregando o evangelho. Pregar o evangelho perturba a gente. Propagando costumes que não podemos receber. Pregar o evangelho é trazer costume que muita gente rejeita. Sabe? Quando você fala: irmã, se veste melhor, se adorna melhor. Quando você fala ao irmão: irmão, deixa essa droga, essa bebida, deixa essa visão aí do mundo, as pessoas não querem receber. Ficam com raiva. É crente, é pastor, é crente, é Bíblia. Mas a Bíblia diz, eles disseram: nós não podemos receber, nem praticar, porque somos romanos. Você não vai receber a palavra e nem vai praticar se você for romano. Você só vai receber essa palavra e praticar se você for cristão. Amém ou não amém?
Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores rasgaram-lhes as vestes e mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam. Amém ou não amém? Quem ora comigo por volta da meia-noite todo dia? Teve um cara que disse, esse negócio de oração da meia-noite, me mostra na Bíblia. Está aqui, irmão. Está na Bíblia. Oração da meia-noite, está aqui. Então, por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam. E cantavam louvores a Deus. Interessante que eles não estavam sentados numa cadeira, numa poltrona gostosa como essa, num ar-condicionado como esse, não. Eles estavam presos pelos pés em um tronco, num cárcere. Mas a Bíblia diz que eles oravam e louvavam. Diga, oravam e louvavam. Cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros da prisão escutavam. Abismados, talvez, pensando, mas rapaz, esses caras são malucos. Porque estão aí presos, açoitados, num cárcere, com os pés no tronco, mas estão louvando e orando ao Deus que permitiu que eles chegassem até ali. Porque nós temos a fatalidade de pensamento de acharmos que toda desgraça que vem sobre nós é culpa de Deus. Alguém podia dizer, mas não estavam pregando a palavra? Por que então foram açoitados? Não estavam pregando a palavra, então por que foram presos? Não estavam pregando a palavra, então por que estavam ali naquela situação tão difícil? Sabe, Paulo e Silas não estavam nem aí porque os outros estavam falando, eles simplesmente estavam louvando e estavam orando, porque o coração deles era para isso e não para isso outro. Amém? De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas. Diga, todas as portas. Diga, abriram-se todas as portas. O que Filadélfia tem como promessa? Que as portas estariam abertas. Eu abro e ninguém fecha. Eu fecho e ninguém abre. Mas se você voltar no texto aqui, diz que a segurança era máxima. Versículo 23. E depois lhe deram muitos açoites e os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Só, irmão, que eles serviam ao Deus que quando abre ninguém fecha e quando fecha ninguém abre. Não adianta o diabo tentar te segurar, não adianta o mundo tentar te segurar, porque se você é chamado por Deus para a vida eterna, Deus abriu uma porta na tua vida que ninguém fecha. E quando você entra aqui, você se firma com Deus para ser coluna na obra, sabe por quê? Porque quando você entrou, Deus fechou a porta da saída, porque Ele é o que fecha para ninguém abrir também. E aqui, eu vejo com clara evidência portas que se abrem. Abriu-se a porta da prisão, diga, abriu-se a porta da prisão. Mas junto com ela, abre-se também a porta da consciência. Porque de repente todo mundo olha e percebe o Deus de Paulo e Silas. Todo mundo vai olhar e vai ver que na sua vida não abriu-se apenas a porta de uma religião, mas a porta de uma liberdade, de cultuar, de viver uma fé que leva à eternidade, irmão. Essa porta na tua consciência, que vai mostrar a você que o Deus que você serve, Ele é muito mais do que uma religião, Ele é o Deus Todo-Poderoso. Abriu-se também a porta do coração, pessoas viram aquilo, o próprio carcereiro é impactado pensando que Paulo e Silas tinham ido embora, ele diz, não, calma, não faz nada contigo, porque nós estamos aqui. E aquele carcereiro se converte, ele diz a Paulo e Silas, eu quero aceitar esse Senhor teu, amém? Veja no verso 27,
E o carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo brada em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido o quê? Uma luz. Quem quer uma luz aí? Entrou precipitadamente, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Qual foi a promessa a Filadélfia? Que as pessoas se prostrariam diante dela para ver o amor de Deus por ela. Onde é que o carcereiro estava? Prostrado diante de Paulo e Silas. Porque essa é a promessa de Deus. As pessoas que te amaldiçoam, que te odeiam, que te prendem, que são carcereiros na tua vida, vão se dobrar, vão se ajoelhar e vão reconhecer o amor de Deus por ti. É verdade, irmão. Ninguém vai sobrepujar o amor de Deus na tua vida. Então o carcereiro, depois trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Respondeu-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Quem crê e quem quer essa bênção? E aí a Bíblia diz no verso 32 que eles pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. E naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado e todos os seus. Olha que coisa linda, numa só noite, Paulo e Silas batizaram nas águas toda a família do carcereiro e todos os presos que estavam lá e que não haviam fugido, porque eles ficaram presos à palavra e ao louvor, irmão. É incrível que quando o carcereiro vem, pensando que todo mundo já foi, estava todo mundo lá. Mas tudo estava aberto, as portas estavam abertas. Por que os outros não fugiram? Porque eles agora eram prisioneiros do Evangelho de Cristo. Então, nós entendemos que a porta da casa se abriu. A porta de salvação para aquela casa se abriu. Porque agora tratava-se de coluna, tratava-se de uma visão filadelfiana, tratava-se de alguém com um chamado maior, que podia sustentar a estrutura. Irmão, olha para mim, você precisa aprender que Deus quer fazer de você uma coluna na tua casa também. As pessoas da tua casa têm que olhar para você e ver a força e o poder de Deus na tua vida. Eles têm que ver que Deus colocou você como uma pessoa de Jesus Cristo para eles, como uma porta aberta. E você, no meio das tribulações, você tem que louvar e orar, para que eles vejam a glória de Deus, para que eles vejam que os grilhões são quebrados, que as fechaduras são abertas, e eles possam ver a glória do Senhor, abrindo portas que deveriam já estarem abertas. E a porta da despensa foi aberta. Diga: onde o Senhor atua, tudo se abre. Diga: a consciência, a casa, o coração e a despensa, a carteira. Tudo se abre. A gente não fica preso a nada mais. Eu queria que você abrisse 2 textos comigo. 2 Coríntios 8, para eu terminar. 2 Coríntios 8. Também, irmãos, versículo 1. Vos fazemos conhecer, disse o apóstolo Paulo, a graça de Deus que foi dada às igrejas da Macedônia. Como em muita prova de tribulação, a abundância do seu gozo e sua profunda pobreza abundaram em riqueza. Abundaram em riqueza. Diga: graças a Deus da sua generosidade. E a Bíblia diz: porque dou-lhes testemunho de que segundo as suas posses, e ainda acima das suas posses, deram voluntariamente, pedindo-nos com muito encarecimento. Eles pediram: por favor, nos dá o privilégio de ofertar.
para a obra de Deus. Olha que coisa linda. Nós queremos o privilégio de participar deste serviço a favor dos santos. E não somente fizeram isso, como nós esperávamos, mas primeiramente a si mesmos se deram ao Senhor e a nós pela vontade de Deus. Se entregaram à obra. Não eram só dizimistas. Diga para o seu irmão, não adianta ser só dizimista, ofertante. Não, irmão, Deus quer você na obra. Diga para o seu irmão, se dê para a obra, se dê para a evangelização. Amém ou não amém? Uma pessoa que eu posso me lembrar aqui com muita propriedade, e eu acho interessante isso, é que quando Abraão ele entregou o dízimo a Melquisedeque, Melquisedeque o serviu com pão e vinho. Ele foi honrado por Melquisedeque, rei de Salém, rei da paz. O nome é rei da paz ou rei de Salém. Ele é honrado com pão e vinho. Diga pão e vinho. Quem aqui já recebeu o pão e o vinho na casa de Deus? Levanta a mão. Logo, preste bem atenção como a Bíblia é linda. Logo depois que ele recebe o pão e o vinho, logo depois, aparece um rei, abre aí, eu gosto de mostrar, Gênesis 14. Aparece o rei de Sodoma e lhe oferece, Gênesis 14, e lhe oferece riquezas. Veja aí no Gênesis 14, verso 18. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele Abraão e disse: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E tudo lhe deu Abraão o dízimo. Então disse o rei de Sodoma a Abraão: dá-me as pessoas e os bens ficarão contigo. Mas Abraão lhe respondeu: levanto a mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o que possui os céus e a terra, e juro que nada tomarei de tudo o que te pertence, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que não digas: eu enriqueci a Abraão. Esse homem, costumeiramente, quando vencia uma batalha, ficava com tudo. Mas de repente, depois que ele come o pão e o vinho, ele não quer nada de riqueza que o rei de Sodoma estava oferecendo. Eu vejo os crentes de hoje que comem o pão e bebem o vinho, mas vivem atrás da riqueza de Sodoma. Vivem atrás da riqueza do mundo, mas comem o pão e bebem o vinho. Quando você, irmão, venceu o mundo, quando você foi tirado por Deus verdadeiramente, se tornou coluna espiritual, quando você é nascido de novo, você não vai atrás da riqueza de Sodoma, você não vai atrás de nada de Gomorra, você não quer nada, nem uma correia de sandália de lá, porque você já recebeu o pão e o vinho, você já recebeu o corpo e o sangue, você já recebeu o sacrifício maior, você já recebeu a coroa da vida eterna, você já está satisfeito para dizer: Senhor, a tua graça me basta. Quantos podem dizer: a tua graça me basta? Quantos podem descansar no Senhor e dizer: Senhor, eu sou de Filadélfia, o meu reino não é desse mundo, eu não sou romano, eu sou cristão e a tua graça me basta?
É isso que Deus está falando com a gente hoje. As portas, elas se abrem, mas elas não se abrem para que você fique aprisionado. As portas se abrem para que você seja livre para ser servo. Ló ficou preso. Ló ficou aprisionado. O capítulo 13 do Gênesis. Ló tinha a opção de escolher. Abraão olha para ele e diz: escolhe para onde tu quer ir. Se tu for para o lado de lá, eu vou para o lado de cá. Se tu vier para o lado de cá, eu vou para o lado de lá. Escolhe, para onde você quiser ir, vá. E Ló aceitou sem hesitar o que estava sendo proposto. Ele abandona a comunhão com Abraão, com o crente Abraão. Sabe quando alguém diz para você ir para outro lugar, e você simplesmente quebra a comunhão, quebra relacionamento? Foi o que Ló fez. Ele estabeleceu-se em Sodoma. Ele fez comunhão com o mundo. Porque quando você sai da comunhão com o crente, quando você sai da promessa, quando você sai do chamado, quando você sai, quando você sai do lugar, você causa um problema. Você causa um desfecho terrível. Estruturas caem por sua causa. Sabe, um crente que se desvia devia ter um pouco, mas um pouco só de sanidade mental. Eu fiquei imaginando hoje sobre pastores que no ano passado se suicidaram, cometeram suicídio. Eu fiquei imaginando qual é o legado de um cidadão desse para os próprios filhos. Quando alguém perguntar quem era seu pai, era um pastor, ele vai dizer, foi aquele pastor que se matou. E a igreja dele vai dizer assim: você é de qual igreja? Eu sou da igreja do pastor que se matou, cometeu suicídio. Que legado é esse, irmão? Uma coluna não pode sair do lugar, mas aquela coluna que se matou, aquela coluna que saiu do lugar, que se desviou, que se afastou, ela faz um desfecho terrível. Pessoas sentem. Quantas pessoas caíram no mundo porque alguém caiu? Ló levou consigo sua mulher, suas 2 filhas, fez comunhão com Sodoma e Gomorra, casou suas filhas com 2 homens de Sodoma e Gomorra. Ele foi aprisionado lá, perdeu seus bens, seus genros incrédulos viviam prevaricando contra Deus. Porque a escolha, diga a escolha, deste homem não foi motivada pela fé, mas pela ambição. Ambição. A escolha dele foi uma escolha egoísta. Ele não teve consideração com seu tio, Abraão. A escolha dele foi uma escolha sem oração. Ele não ora, ele simplesmente diz: está certo, eu vou. Olhou para as campinas verdejantes do Jordão e disse: é para lá que eu vou. Ele não ora. A escolha dele foi uma escolha que acabou desgraçando a família toda. Você vai ver lá na frente a mulher dele morrendo, os genros morrem em Sodoma e Gomorra, as 2 filhas sem marido. Ele não tinha como postergar a sua família, não tinha como crescer a sua prole, não havia para onde ir. Então elas embebedam o pai, deitam com o pai, e numa relação incestuosa nasce 2 meninos. E esses 2 meninos dão origem a 2 povos, diga 2 povos: os moabitas e os amonitas, que lá na frente são destruídos em 2 Crônicas 20 pelo próprio Deus, porque se levantam contra Judá, vão contra os seus familiares.
Então, irmãos, enquanto Ló tem uma escolha triste, destruidora, Abraão escolheu a comunhão com Deus. Abraão escolhe entregar sua vida ao Senhor e ser ricamente abençoado por Deus. Abraão escolhe receber o título de amigo de Deus. Abraão escolhe ser transformado por Deus. Ele escolhe se tornar um patriarca na fé. E ainda que os percalços da vida lhe tenham trazido muitos dissabores, ele aprendeu a pegar um limão e fazer uma limonada. Porque tudo o que a vida lhe trouxe, ele venceu pela fé. E é por isso que em Hebreus capítulo 11, quando nós falamos da fé, nós falamos de Abraão. Nós falamos dessa fé abrâmica. Quando nós falamos em Gálatas capítulo 3, e nós falamos de uma geração em Cristo, nós falamos da fé de Abraão também. Por isso, irmãos, que lá em Filadélfia, por isso que lá em Atos 16, por isso que lá em Apocalipse 3, o livramento, as portas abertas, a bênção do Senhor, ela está voltada para um povo que escolheu ser mais que apenas tão somente uma religião, um povo que quer servir o Senhor, um povo que guarda a palavra, um povo que põe a palavra como vida de regra, de vida, como prática de vida. Um povo que escolhe para si servir a Deus. Abraão vai para o deserto com Deus, Ló vai para as campinas do pecado. Então, se você hoje tem um chamado de Deus, porque só vai servir o Senhor quem tem um chamado, amém? Pergunta para o seu irmão, você tem um chamado, irmão? Você foi chamado por Deus? Quem foi chamado por Deus, levanta a mão. Olha para mim, faz assim. Então faz assim agora. Quem foi chamado por Deus? Mais uma vez, quem foi chamado por Deus? Fale bem alto. Quem foi chamado por Deus? Tem que saber que vai prestar contas a Deus. Primeira coisa, diga para o seu irmão assim com o dedo para ele: você foi chamado? Então vai prestar contas. Hebreus 4,13 fala disso. Você vai prestar contas. Lucas 16:2, você vai prestar contas. Vai prestar. Você foi chamado, mas vai prestar contas. Vai. Bota o dedinho assim. Diga, você foi chamado por Deus? Prega o evangelho, porque Deus vai cobrar isso de você. Se foi chamado, vai pregar o evangelho. Foi chamado por Deus? Então ajude na casa do Senhor. Foi chamado por Deus? A prática da obra é fundamental. Foi chamado por Deus? Vai aprender a sofrer pelo evangelho. Foi chamado por Deus? Tem que aprender a sacrificar como libação para Deus. Foi chamado por Deus? Tem que estar pronto a qualquer momento para se encontrar com o Senhor da glória. A qualquer momento, aquele que há de vir virá, não tardará. E você que foi chamado por Deus, tem que estar pronto. Amém? Quem foi chamado por Deus? Então, tenha um coração misericordioso. Tenha um coração fiel. Tenha um coração poderoso para sofrer e não deixar o evangelho. Tenha um coração compassivo. Tenha um coração provado nas provações. Tenha um coração eterno, porque você não nasceu para cá, você nasceu para lá. Se você foi chamado por Deus, sacrifique-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga o Senhor. E saiba que Deus não vai se esquecer de você. Deus não esquece das menores coisas que você vai realizar, quanto mais as maiores. Deus
Não vai esquecer nem do copo d'água que você deu para um servo dele, a Bíblia fala. Lá em Mateus 10, 42 diz que até um copo d'água que você dá para um servo de Deus, Deus vai lembrar desse dia. Deus não esquece do quanto você satisfez a vontade dele, a necessidade da obra dele, o chamado ministerial. Deus não vai esquecer de como você estava em prontidão para o chamado, de quantas vezes você tinha outras opções, outros lugares para ir, mas você foi cumprir o seu chamado. Você sacrificou coisas pessoais pelo seu chamado. Você ofertou de si mesmo pelo seu chamado. Você deu, chorou lágrimas de sangue por causa desse chamado. Deus não vai esquecer da bondade que você realizou. Deus não vai esquecer do sacrifício que você realizou. Deus não vai esquecer até mesmo das coisas que ninguém sabe, mas que você ocultou para não receber a glória dos homens. Mas Deus vai te glorificar naquele dia. Só tem uma coisa que Deus vai se esquecer. Para você que é coluna, quem quer saber o que é que Deus vai esquecer? Deus vai esquecer do teu pecado. Desse Deus não vai lembrar. De nenhum dos teus pecados. Porque Ele vai lançar todos os teus pecados no mar do esquecimento. Nas águas mais profundas. E eu não posso deixar de citar Cantares, que diz que as muitas águas não poderiam apagar este amor, nem os rios afogá-lo. Deus te ama. E Ele não esquece de você. Fique de pé. Você acabou de ouvir essa poderosa ministração da Palavra de Deus. Eu creio que sua vida foi abençoada. Eu quero que você ore comigo, profetizando sobre a sua vida a salvação que vem de Cristo Jesus. Ore conosco. Deus Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esta palavra. E que o Senhor possa abençoar a vida de cada um que nos viu, que nos ouviu nesse dia. Deus Pai, em nome de Jesus, que esta pessoa esteja agora entregando a sua vida, recebendo a salvação que vem do Senhor. Pois assim, Pai, nós profetizamos salvação, cura, libertação, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.